Sejam bem-vindos aqui à nossa live momentânea aqui do SES, na nossa live surpresa, né? Lá, surpresa, professor Ricardo, como vai? Professor Bruno, tudo bem? Bem, graças a Deus, uma honra. Igualmente. Amigos, eu e o professor Bruno fomos convidados aqui pelo SES para comentarmos sobretudo as consequências, né? Os pressupostos e as consequências da decisão que foi proferida pelo ministro Edson Fachin, hoje à tarde, decisão monocrática, em série de embargos de declaração contra um despacho que ele proferira, acho que no fim do ano passado, afetando ao plenário do Supremo o julgamento de uns habeas corpus impetrados em favor do ex-presidente Lula. Ele resolvera, à época, submeter essa questão ao plenário, em prestígio à colegialidade e muito provavelmente, tendo em vista a delicadeza política, né, que a decisão inspirava. Esse despacho foi atacado por embargo de declaração e hoje ele monocraticamente proveu os embargos, né, acolheu os embargos. Aliás, embargos de declaração em tribunais contra a decisão de relator realmente são decididos monocraticamente. Então, ele proveu monocraticamente, revogou, na verdade, perdão, ele não proveu os embargos, ele não conheceu os embargos porque o despacho seria irrecorrível, mas de ofício ele concedeu a ordem no habeas corpus, invocando um dispositivo do regimento interno do Supremo que permite ao relator, quando existe decisão, jurisprudência consolidada no âmbito do tribunal, o próprio relator pode, de ofício e monocraticamente, já conceder a ordem sem a necessidade de submeter ao colegiado. Então, o contexto da decisão que foi proferida hoje é esse que eu expliquei aqui resumidamente para vocês, até porque a gente tem pouco tempo na nossa live. Eu sou professor de Direito Constitucional aqui no SESI, meu nome é Ricardo de Sá, eu sou juiz de direito aqui em Pernambuco, e até por impedimentos legais, eu vou me abster de fazer emprestar qualquer conotação política, ou mesmo de comentar de acerto ou desacerto a decisão do ministro, né? Porque nós temos esse impedimento ético. Nós estamos aqui fazendo apenas comentários de ordem técnica, não é isso, professor? Exatamente, professor. Vamos lá. Eu tive aqui matutando muito sobre os efeitos dessa decisão, em particular sobre a perda de objeto que ele declarou em vários outros habeas corpus, né? Inclusive em habeas corpus que questionavam se haveria ou não suspeição do magistrado original, né? Agora ministro, o ex-ministro e ex-magistrado Sérgio Moro, na condução do processo, e também na própria coleta de provas, né? Ele declarou eu não sei se você chegou a pensar já nisso, Bruno, declarou a perda de objeto desse habeas corpus, porque, por outra via, as condenações estavam anuladas. Mas, na medida em que ele manteve as provas e deixou a cargo do juízo da Justiça Federal, do Distrito Federal, avaliar a validade das decisões que foram tomadas no curso do processo e mesmo da produção de prova, me parece que ainda remanesceria interesse para os habeas corpus que estão discutindo a questão da parcialidade ou não do ex-juiz Sérgio Moro. O que você pensa a respeito disso? E já parou para pensar Exatamente. nesse Sim, sim. problema aí? Primeiramente, boa noite aí a todos e todas. Boa noite nesse Dia Internacional da Mulher, né? Deixar aqui o registro, né? A homenagem às mulheres que tanto lutam por igualdade no nosso país. Então fica aqui um registro, um abraço desde logo. E um elogio à luta de todas as mulheres nesse país e do mundo.
E então eu me apresentar, meu nome é Bruno Baguinho, sou defensor público, com atuação na área criminal, sou defensor público no estado de São Paulo e sou professor de processo penal aqui do CERS. Professor Ricardo, uma honra estar com você aqui nessa live. Por sorte, desse momento, eu não tenho esse entendimento ético, né, que a magistratura impõe aos magistrados. Até fica aqui o elogio, né, porque muitos colegas do senhor às vezes não têm esse cuidado, né, às vezes de avançar no mérito das decisões de colegas magistrados, né? Mas então eu me sinto mais à vontade para trabalhar um pouco mais, criticar, eventualmente levantar algumas questões. Sobre essa questão da perda do objeto, professor, realmente, inclusive foi essa discussão logo que saiu a decisão, surgiu essa discussão nos grupos de defensores públicos que nós temos da área criminal do Brasil todo, falou, nossa, mas e aí? E esse habeas corpus? E agora? Porque a decisão do ministro Fachin, ela declara nulidade nos atos decisórios, inclusive os recebentes das denúncias, né? Mas mantém a possibilidade de convalidação dos atos instrutórios pelo juízo do Distrito Federal, onde ele reconheceu a competência. Só que aí remanesce a questão, né? Porque esses atos instrutórios, pelo menos no que tem vindo à tona com as mensagens captadas no âmbito daquela famigerada conhecida Operação Vaza Jato, houve uma participação do magistrado na produção probatória, na orientação da acusação do Ministério Público. Entendo que os vícios permanecem. Então, esses atos, toda essa produção probatória, esses atos de instrução, eu vejo duas saídas, dois caminhos, vamos pensar assim. O ideal, o caminho correto, eu até entendo que a defesa vá recorrer dessa decisão em relação à perda do objeto, porque eles têm interesse, sim, esse interesse processual e jurídico, né, na manutenção dessa... Parece que eu recebi minha mensagem que o meu áudio está picotando um pouco. Só um minutinho. Aqui está perfeito. Tá perfeito? Tá. Perfeito. Então o que acontece? Eu parei? Tem esse interesse. Por quê? Então, qual seria o ideal? Que não fosse, que fosse mantida, fosse apreciado, se não perdesse o objeto esse habeas corpus, para que essa questão que vai refletir em outras ações penais e vai ser apreciada pelo magistrado do Distrito Federal, já se resolva agora. Porque o que pode acontecer? Imagine o seguinte aspecto, o magistrado no Distrito Federal, ele entende que os atos são válidos e sentencia. Você já inicia vai iniciar uma nova caminhada até o Supremo para se discutir novamente a suspeição do magistrado que então presidia era o titular da 13ª Vara Federal. Então, essa questão vai voltar. Então, qual seria o caminho correto? Vamos pensando assim, a gente na discussão entre defensores públicos criminais, né? Que não for, que a defesa consiga, o ideal seria que o STF mantivesse em trâmite esses habeas corpus para discutir mesmo a validade, até porque tem muitos atos ali que vão, salvo engano, que são muitos, eu não tive acesso a toda a ação penal, enfim, mas tem atos de investigação ainda ali, né? Então tem toda uma série de atos que tem que ser apreciada a participação do magistrado, e eu acho que o habeas corpus serviria para isso. Uma outra solução, que pode acontecer, é o juiz, até porque a hora que chegar a essa ação penal no Distrito Federal, a defesa vai suscitar isso, eu suscitaria, imagino que eles também vão suscitar, que o juiz declare a invalidade desses atos instrutórios em razão perderia o objeto, o habeas corpus, de toda forma. Aí perderia o objeto, aí teria que se reproduzir toda a instrução, né? Então, acho que são esses dois caminhos. Mas eu acho que a perda do objeto, ela para a defesa não é interessante. O que eles querem eles querem discutir isso, e seria até importante, agora pensando para esclarecer mesmo o que aconteceu, que isso fosse debatido no Supremo. E eu até sempre digo nas minhas aulas de processo penal que eu nunca vi um exemplo assim tão claro de aparente quebra da imparcialidade. Então seria importante que isso fosse discutido também. Mas nesse caso concreto, acho que os efeitos são esses, né, que eu vislumbro dessa assim. Em relação à competência, eu acho que a coisa não é tão problemática realmente, sabe? Porque parece que o juiz da 13ª Vara virou quase um juízo falimentar, né? Juízo universal. E a decisão
do ministro Fachin seguiu alguns precedentes mais recentes do STF que decotaram essa competência do juiz da 13ª Vara para aquelas ações nas quais houvesse pelo menos a aparente prática de atos lesivos à Petrobras. Né? Sim. E o que se diz, o que se tomou como fundamento decisório é que nas ações em questão, em face do ex-presidente, não havia nenhuma ilação, né? Nenhum liame, pelo menos não evidente ou não alegado, dessa correlação. Né? Qual seria a correlação entre eventuais lesões ao patrimônio da Petrobras e os supostos atos de corrupção praticados pelo ex-presidente. Me parece que essa decisão do STF restabelece, né, esses precedentes recentes restabelecem um mínimo de previsibilidade nessa competência, né? Como se o juiz da 13ª Vara tivesse virado, sei lá, um buraco negro, né? Tudo que se dragando, tudo que fosse ação que se alegasse corrupção no âmbito federal. Até essa decisão que ficou claro num trecho dessa decisão é bem longa, né? Para quem não leu, são 46 páginas. Eu li rapidamente, aí eu já recebi o contato do Sérgio e falei, não, a gente tem que aprofundar mais mesmo. Mas o que eu pude ver, um argumento que é válido. O fato de a empresa, eventualmente, com o qual o ex-presidente Lula tivesse realizado alguma operação ilícita, fazer parte de um suposto cartel que que praticava atos de corrupção na Petrobras, não atrai automaticamente, né? É uma derivação muito grande, não atrai automaticamente a competência da 13ª Vara. Mas o que é interessante, professor, é que essa questão da incompetência vem sendo alegada há muitos anos, né? Então, o que muitos têm criticado, eu acho que isso a gente não tem como saber, eu acho que é tudo uma questão muito... São questões, muitas são ilações, muitas questões são bastidores, qual seria o motivo de, a esse momento, nessa altura, repentinamente, o reconhecimento dessa incompetência, né? Quando está em vias de se julgar as arguições relativas à suspeição do magistrado, então, titular. Então, acho que isso causou certa perplexidade no mundo jurídico, né? Então, mas, poxa, só agora, né? Eu tenho amigos que são advogados que atuam, né, na Lava Jato desde 2014, quando começou as primeiras operações, eles se batem nisso, mas é incompetente, né? É um foro competente eterno, né? Uma vara, você prorrogou eternamente a competência da 13ª Vara Federal e ela está valendo para tudo, né? Se alguém assaltar um posto de gasolina BR, vai para a 13ª Vara Federal de Curitiba, né? Então, chegou a ser um absurdo, né? Ofensa ao juízo natural. Então, acho que restabelece isso, né? Mas o que o professor falou é interessante. Quais são os efeitos a partir daqui, né? Acho que essas implicações interessantes. Né? Exato. Outro ponto que você ressaltou realmente que causou a estranheza foi esse. Né? O processo estava afetado, né? Pelo menos havia um espaço de afetação já ao plenário. E a gente que é magistrado de carreira cria ao longo da carreira inteira o hábito de decidir sozinho. Né? A monocracia é o princípio que rege o julgamento de primeiro grau. Eu só atuei em colegiado quando eu fui auditor da Justiça Desportiva, né? Mas eu não tenho, ainda estou jovem não tenho nos próximos, sei lá, 10 ou 15 anos, eu não tenho nenhuma perspectiva de atuar colegiadamente no Tribunal de Pernambuco. Mas eu penso, né? Penso que nos tribunais esse tributo à colegialidade deve ser o máximo possível reforçado. Né? Muito embora nós tenhamos no Brasil alguns institutos, e a bem da verdade, são institutos para agilizar a tramitação do processo, institutos que prestigiam a cultura do precedente, eu acho isso importante, mas naquilo que não há o precedente, ou pelo menos naquilo que aqueles casos em que o tribunal tende a proferir decisões com impactos extra-processuais, eu acho que a colegialidade sempre é bem-vinda, né? Sempre é bem-vinda porque a ideia do tribunal é de formar um pensamento mais homogêneo possível. Na hora que você prestigia muito a monocracia, né? Salvo
quando você vai prestar esse tributo à colegialidade, isso traz um risco também de segurança jurídica, como se tivesse ilhas, né? Ilhas dentro do tribunal. E essa decisão assim, me espantou por conta disso, né? Por conta dessa marcha ré, né? Marcha ré, você já teve um processo afetado. Eu acho que seria importante para se firmar algumas teses, né? De forma até mesmo de transcendência de motivos determinantes, né? Que o STF tem adotado já em alguns julgados concretos, né? Julgados de controle concreto, concreto incidental de constitucionalidade, mas dando esse caráter de transcendência. Acho muito válida essa colegialidade. Tudo isso, isso só reforça essa perplexidade, né? Uma causa, e o ministro Fachin, ao longo de toda a Lava Jato, quando ele, porque acho que ele é o relator agora, né, natural, né, para a maior parte dos processos. Ele sempre teve esse cuidado, inclusive muitas vezes foi criticado por isso, porque ele afetou para o plenário, ele tentou tirar da turma, e aí nesse momento uma decisão dessa tão importante, e por outro motivo também, né? As mesmas razões que levaram ao reconhecimento da incompetência da 13ª Vara Federal nesse processo do ex-presidente Lula, se aplica a uma série de outros processos de outros acusados também, né? É uma reviravolta, mas que eu acho que restabelece um pouco, sim, do respeito à figura do juiz natural. Vão ter ações que vão permanecer, que realmente eram de competência da 13ª Vara, outras que por N motivos tramitaram por lá, realmente não devem continuar. Mas eu acho que surpreendeu mesmo essa questão da decisão monocrática. Agora deu um problema na rede. Não sei se é na do professor Bruno ou se é na minha. Tá aqui meio picotado. Deixa eu trocar aqui. Vamos esperar aí. Agora. Tá me ouvindo, professor? Eu não sei se era até onde o senhor ouviu? Até onde você me ouviu? Até quando você falou do restabelecimento do juiz natural e tal. Aí aqui travou. Não sei se foi a minha internet ou se foi a sua. Não sei. Vamos lá, então eu vou resumir rapidamente. Então, eu acho que restabelece uma decisão interessante, só que causa um pouco de espanto por ter sido o ministro Fachin, por ter sido monocrática e com efeitos tão sem amplos, né? E a discussão se fala nos bastidores, aí é o que eu falo por não ter os impedimentos que o professor tem, mas os bastidores é que haveria uma tentativa de se evitar que a questão da imparcialidade, da quebra da imparcialidade pelo juiz natural fosse levada a plenário, porque a gente vê os ministros, alguns deles mais exaltados, criticando, então alguns falam nesse sentido. Então, para se resolver, declarou incompetente, perdem objetos os habeas corpus que tratam da suspeição. Mas isso a gente nunca, são questões de bastidores, a gente não tem como afirmar, especialmente aqui como professores, né, do processo penal, assim, tratando tecnicamente o que está acontecendo aqui, né? Mas isso é especulação, não cabe para a gente. Eu acho interessante que essa questão das mensagens que foram interceptadas, né, viessem à tona, viessem a julgamento, na verdade, a tona já vieram, mas viessem a julgamento, primeiro, para se analisar a questão da validade dessas evidências que foram obtidas com vazamento de conversas privadas, mas segundo, porque sempre me preocupou muito firmar limites no Brasil sobre o relacionamento entre o juiz e as partes, né? Nós no Brasil temos muito a cultura do chamado despacho auricular, né? A parte, o advogado, e despachar diretamente com o juiz. Eu penso que receber as partes, de maneira geral, é uma demanda de legitimação da minha própria atuação, né? Porque o magistrado não tem a legitimidade das urnas, né? Não tem a representatividade democrática que os membros de outros poderes têm. Então, a nossa legitimação vem de duas fontes. Primeiro,
do cumprimento do que reza o ordenamento jurídico. E segundo, da possibilidade de participação e de transparência, né, da formação do nosso convencimento, da formação das nossas decisões. Então, quanto mais transparente, quanto mais à luz do sol um juiz se porta, mais ele reafirma a sua autoridade, né? Mas, por outro lado, essa cultura no Brasil do despacho auricular, né, de a parte vir diretamente falar com o juiz, é uma coisa que em outros sistemas é impensável. Por exemplo, nos Estados Unidos, um juiz não recebe uma parte sem receber a outra, né? No projeto do Código de Processo Civil de 2015, havia uma proposta de uma audiência, não audiência, mas de um despacho com ambas as partes, né? O juiz, quando houvesse requerimento de uma das partes de despachar com o juiz oportunizar que ambas estivessem presentes naquele momento. Então, isso é mais um reforço, né? mais um fortalecimento dessa nossa legitimidade e pelo menos do ideal, né, de equidistância entre as partes, né? A gente sabe que a depender da vulnerabilidade, a depender da extensão dos interesses, o juiz pode ou não adotar uma postura mais proativa, né? Mas o ideal é isso, o ideal é firmar. Seria interessante que num precedente de forma objetiva o STF conseguisse firmar esses limites. Até que ponto, até que ponto é admissível esse contato com a parte, né? Principalmente no âmbito do processo penal, né? Que a liberdade está em jogo. Eu acho, não, isso é importante, porque é uma chance, né, que o Supremo tem de dar uma resposta, ó, até aqui, ok. Porque quando surgiram essas mensagens, eu até comento com os meus alunos, às vezes, eu vi juízes, daquela conversa do fórum, o juiz falou, não, mas não tem nada demais, todo mundo conversa, pô, trocou uma mensagem ali, não, gente, peraí, há limites. Uma coisa é o que o professor falou, a gente tem esse costume do despacho com o juiz, né, mas eu acho legal você citar a questão do direito americano, porque eu sempre falo para os meus alunos, assiste um filme de tribunal americano, qualquer filme de tribunal, para você entender mais ou menos o que é um sistema acusatório, né, pelo menos como deve ser, né. Eles realmente, vamos para as câmaras, né, para a câmara, para chambers, né, para o juiz, vão as duas partes, né? Não vai um sozinho conversar, é um escândalo se for sozinho, né? Então, isso acho que seria assim, uma ideia de, isso daqui não podemos passar. E tem outra coisa que eu sempre falo. Eu vi muitas pessoas criticando, xingando o Fachin agora, vi alguns já xingando os ministros do STF por conta dos discursos quando abordaram as mensagens algumas vezes. Olha o STF, a impunidade. O erro não é do tribunal que reconhece uma nulidade, o erro é de quem deu causa à nulidade, né? Do magistrado que eventualmente trocou informações, orientou os procuradores. Então, do caso agora dos procuradores que ajuizaram a ação perante o juiz incompetente que tocou o processo não se reconheceu como incompetente, os tribunais que não acolheram nos recursos a incompetência do juiz. O erro não é, o erro é de quem deu causa a esses vícios. Então, eu acho que é importante, seria importante que o STF apreciasse essa questão para deixar muito claro, não dá para fazer errado. Isso as pessoas não conseguem. Mas olha a impunidade. Não é impunidade. Impunidade. E o professor vai lembrar, o professor é mais jovem do que eu, com certeza, mas deve lembrar. Quantas operações já não foram anuladas por falhas desse tipo, né? Castelo de Areia, Satyagraha, operação, acho que a Banestado. Então, assim, o erro não é primeiro, não é por culpa do acusado, né? Ele está ali, está fazendo o papel dele, a defesa está se defendendo. O erro foram de agentes do Estado, acusação, polícia, eventualmente o judiciário, que, violando normas de processo, violando o devido processo legal, chegaram a uma sentença por um caminho tortuoso, viola o devido processo legal, não há o que ser feito. Então, acho que tem que criar essa cultura. Não se admite, sim, temos que combater, enfrentar a criminalidade, enfrentar a corrupção, mas tem que ser respeitado o devido processo penal, né? Então, eu acho que seria pedagógico se o Supremo se debruçasse sobre isso e falasse, olha, está sendo anulado por causa disso, para que a gente possa subir um patamar democrático no nosso processo penal. Nosso processo como um todo, especialmente o processo penal. Exato. A função do juiz não é combater criminalidade, nem combater ninguém. Hoje a função do juiz é julgar conforme o ordenamento jurídico, aplicar
reforçar, reafirmar a autoridade do ordenamento jurídico. Né? Se a gente Exatamente. se combatente, o combatente pressupõe que eu estou litigando. Né? Se eu estou litigando, eu deixo de ser parcial. E quem Então, está, se o senhor juiz está combatendo no processo final, ao lado de quem automaticamente você está? Não tem jeito, né? se eu estou combatendo, eu estou em algum fronte da batalha. É. Eu não gosto dessa condução, né? Porque parece que a gente se compromete com a condenação, né? É. E, e não com o restabelecimento dessas garantias que são conquistas democráticas, né? Tem um poema de Bertolt Brecht chamado É Preciso Agir. Ele diz, olha, no começo levaram os negros, mas eu não era negro, não me importei, né? Depois já levaram os judeus, mas eu não tinha nada de judeu, então não tinha nada a ver com isso, também nada fiz. Então começa a se levar várias pessoas. Quando chega na minha vez, pronto, não sobrou mais ninguém para se importar comigo. Eu não me importei com ninguém, ninguém se importou comigo. Então, a gente só começa a perceber o quão preciosas são essas garantias quando elas nos favorecem, né? Quando elas nos favorecem. Um dia desse eu levei uma multa de trânsito totalmente ilegítimo. Eu estava num prédio que tinha estacionamento, o estacionamento ficava sobre a calçada. Então eu parei o carro na calçada, mas no estacionamento do prédio. O guarda passou numa viatura do outro lado da pista, fez um laudo completamente tortuoso e me multou. Eu tirei foto, fiz vídeo, né, mostrando que a multa era ilegítima. Muita gente consegue anular a infração de trânsito mais pelo aspecto formal que pelo próprio mérito. A gente sente a necessidade dessas garantias quando elas estão a nosso favor, porque qualquer pessoa pode ser vítima de arbitrariedade. Eu não estou afirmando que houve arbitrariedade na condição do processo, porque eu tenho impedimentos éticos para falar sobre isso. Né? Mas qualquer pessoa pode ser vítima de arbitrariedade. Então, se eu alego que garantia serve para defender bandidos, né, eu já estou pré-julgando. Estou pré-julgando só, Sim, o cara mandado então, né? Então, se ele já é bandido, para que processo? Né? Então, exatamente. isso é a ruína logo do próprio sistema. É o que eu. Eu, Não, pode falar, professor, desculpa, interrompi. Pode falar. pode falar. Não, é que eu tenho um amigo defensor que ele falou, mas você defende bandido? A gente sempre ouve, né? Ele falou, não, eu não defendo, porque eu estou no processo criminal também, de primeiro grau, né? Ele falou, eu só paro de atuar a hora que transita em julgado, daí não está mais comigo. Então, como ele é inocente até o trânsito em julgado, eu não defendo nenhum bandido. Mas a questão ele faz essa piada, ele brinca. Hoje ele está na execução criminal, então agora ele diz que agora ele defende criminosos condenados, então agora ele defenderia bandidos. Mas é interessante isso. Eu acho que a visão que nós temos pode ser pedagógico para mudar essa visão. As garantias não são para o bandido, são de cada um de nós, que inclusive podemos ser alvo de uma persecução criminal injusta. Isso é muito claro. E a figura, é o que você falou, a figura do juiz combatente, ela está muito arraigada no imaginário popular. Então, o juiz que combate o crime, como se fosse um Batman, né? Veste a capa preta e vai. Eu fiz um dia uma crítica, quando houve o julgamento, a audiência e instrução nesse processo, um dos processos do ex-presidente Lula, foi colocado na capa ele e o magistrado, como se fossem dois contendores no boxe. Eu falei, mas imagina se eu for lutar boxe com o árbitro da luta, ele declara que eu perdi a luta na hora. Você não combate com o magistrado. O magistrado era para ser o mediador, ele não é o combatente, né? E há essa visão equivocada. E uma coisa que eu noto, muitas vezes, a própria visão, eu vi que o professor não tem, por óbvio, essa visão. O professor tem uma visão bastante constitucional, democrática do papel da magistratura, mas muitas vezes a gente vê tem alguma crítica a algum tribunal de justiça. Por exemplo, crítica a um tribunal de justiça de tal estado porque não respeita precedente do STJ, por exemplo, na área criminal. Aí vem uma nota do tribunal, não, porque nossos bravos juízes combatem a criminalidade. É um ato falho, né? É um ato falho. A hora que o próprio tribunal, ou uma associação de classe, não, os bravos juízes combatendo a criminalidade. É um ato falho, que mostra a mentalidade ainda equivocada do papel da magistratura, né, do magistrado no processo criminal, que não é de combater nada, né, de garantir direitos, né, zelar pelo respeito às garantias e chegar a um desfecho, né, qualquer que seja ele. Né. Exatamente. Quem combate tem lado. Nós devemos sim combater a arbitrariedade, combater ilegalidade, combater
violação de direitos naquilo que nos pertine. Isso aí sim, com Sim. certeza. Com certeza. E aplicar ainda que com rigor, né? Aplicar o ordenamento vigente. E quando a gente faz isso, quando a gente se posiciona no processo com essa transparecendo isso, transparecendo que não está hostilizando o acusado, isso é importante até para ele próprio. Eu já saí de audiência quando eu estava na jurisdição criminal, hoje eu estou em vara de infância e juventude. A gente pega o ato infracional, né? Mas o crime não mais. Mas eu já saí de audiência, por exemplo, sentenciando o camarada por uns roubos em continuidade por, sei lá, mais de 15 anos. Ele saiu da audiência pedindo desculpa e me agradecendo. Porque ele percebeu que ele recebeu aquela decisão como a autoridade do ordenamento, e não como uma desforra minha contra ele. Então, isso reforça a nossa autoridade, a legitimidade do próprio Poder Judiciário, e isso também fez esse tipo de postura faz com que a gente não tenha nenhum tipo de hostilidade. O juiz recebeu a ameaça de morte. Dificilmente o juiz recebe a ameaça de morte se ele transparece isso, mesmo que ele seja rigoroso, mesmo que a pena seja rigorosa, porque o ordenamento assim prescreve, mas ele não é percebido como um inimigo do criminoso, né? Como um antagonista, não. Antagonista, ele se colocou na posição de antagonista, e por isso ele recebe a reprimenda que o ordenamento prescreve. Né? Agora, essa postura de você ter o compromisso com a condenação não existe. Né? Se você parte com essa cabeça, a primeira coisa que você tem que fazer é sair em processo. Exatamente. Não, isso o professor tem toda a razão. A pessoa. Isso é uma decorrência da presunção de inocência, né? Como regra de tratamento. Você trata o acusado, uma pessoa presumidamente inocente, com respeito, com cordialidade, aplica a pena que tem que aplicar eventualmente, e ele vai entender. Muitas vezes, a maior parte das vezes ele vai entender, não vai agora. Se ele percebe uma animosidade, um trato, um distrato, né? Aí você perde a razão e perde a legitimidade. Eu acho que isso é importante. O professor frisou a legitimidade democrática do judiciário, né? Esse reforço, essa serenidade, essa imparcialidade reforçam a legitimidade democrática do judiciário. Né? Acho que é importante isso, parecer distante, né? Equidistante, afastado e sereno. Né? É importante isso. Da mesma forma que a Defensoria Pública, como uma carreira de Estado, né, também não tem compromisso com a defesa de bandido, tem compromisso com a defesa das garantias do devido processo legal. Exatamente. Se você diz que a Defensoria Pública tem o compromisso com o bandido, é como se você afirmasse que a Defensoria tem uma obrigação de resultado. A obrigação da Defensoria de resultado é de e-mail, é de zelar para que o processo seja conduzido de uma forma rígida, não de forma idônea. Então, essa cultura, né, esse caldo de cultura, é muito difícil a gente construir com um judiciário muito pressionado pela opinião pública, né? As grandes decisões muito espetacularizadas, né? Muito polarizadas politicamente, por isso que a gente teve até aquele cuidado, né, no começo da live, de alertar que não estaríamos fazendo aqui nenhum tipo de militância, né? Não tem, até porque eu sou proibido até de exercer atividade político-partidária. Então ninguém pode me acusar de partidarismo algum. Não posso. Não posso. A gente se desapaixona, acaba aprendendo a se desapaixonar do partidarismo, né? Não tem. Então não tem esse compromisso, né? É um tema espinhoso, né, para a gente. Espinhoso tecnicamente, espinhoso politicamente, para a gente enfrentar, né? Exatamente. Imagino para você realmente, né? É muito delicado, né? Ter que comentar uma decisão, né? De forma. Então, o professor foi bem, né? Foi bem, conseguiu tratar o tema com uma serenidade, com uma elegância que ficou claro que não tem nenhuma crítica nem nada, respeitando a normativa, né? Que regulamenta eticamente, né? A sua carreira, né? E realmente é isso, a gente tem que ter essa dimensão. As decisões hoje, nesse caso que o Fachin decidiu hoje, tem uma pressão gigantesca, né, da opinião pública, mas por isso também nós temos a independência dos magistrados, a inamovibilidade, né, uma Suprema Corte que tem que ter, uma Suprema Corte, professor de Direito Constitucional, uma Suprema Corte tem por essência a sua contramajoritariedade, né? Então ela tem que, se alguém tem que ter força para decidir contra majoritariamente, é o STF, né? E
tem nos últimos anos, nesse sentido, eu tenho visto eles tendo essa coragem, quando é o caso, a despeito da opinião pública, decidindo conforme as garantias, né? Embora já tenha outras vezes vacilado, porque são seres humanos, né? Aquela figura do juiz Hércules, né? É uma construção que na realidade não se aplica, né? Então a gente... mas é bastante interessante. Vamos esperar o que vai acontecer nos próximos episódios aí, né? Que o de hoje já está acabando, né? A gente já está nos acréscimos aqui, porque a conversa boa, a gente não... rápido, né? Não, se chamarem a gente fica mais 2 horas aqui, é só chamar. Foi um prazer enorme conhecer você, meu colega de série. Espero que a gente tenha outras experiências aí, batendo papo juntos. Prazer foi todo meu, professor Ricardo. Muito obrigado, viu? Nossa, vai ser uma honra. Abração, tudo bom para vocês. Obrigado, amigos e amigas aí. Prazer, professor. Abração. Vocês aí pela participação.